Eu vou então dar início aqui à sessão de defesa do Caio e vou primeiro agradecer a todos os que estão presentes aqui nessa sala para assistir a sessão de defesa de trabalho de conclusão de curso do nosso aluno Caio Ian Aller Carrasco. Ele vai defender o seu trabalho Dispositivo de Controle dos Motores CC da Locomoção de um Robô de Combate. O Caio é aluno do curso de Engenharia Elétrica, com ênfase em eletrônica, aqui da nossa escola. E hoje a banca escalada aqui para a defesa de TCC do Caio é composta por mim, Denis, que sou o orientador, pelo professor Daniel Varela Magalhães e pelo professor Marcelo Becker, ambos do departamento de Engenharia Mecatrônica, aqui da nossa escola. Então, professores Daniel e professor Marcelo, muito obrigado por terem aceitado revisar e avaliar o trabalho do Caio. Já muito importante para nós a participação de vocês, que são especialistas ali nesse campo da engenharia. E, dito isso, então, eu gostaria de passar a palavra para o Caio, para que ele faça a sua apresentação oral, lembrando que a sessão de defesa de TCC aqui na nossa escola, ela tem 3 fases, tá? A primeira é agora, o aluno faz uma apresentação do seu trabalho, lembrando que a banca já recebeu a monografia de TCC, então já leu o trabalho, né, Caio? Então você pode complementar e estender um pouco mais as explicações. Na segunda fase, eu passo a palavra para os professores, para que façam sua arguição, e aí eles têm liberdade para lhe perguntar e para alguma dúvida ou fazer qualquer pergunta para você, tá? E depois, terminada a arguição, eu e o professor Daniel e o professor Marcelo nos reunimos aqui numa sala separada e nós vamos, então, deliberar sobre a aprovação do candidato, tá bem? Perfeito. Tá bom? Então tá bom, Caio. Obrigado. E eu passo a palavra para você. Fica à vontade para fazer sua apresentação. Eu vou até desligar meu microfone para não lhe atrapalhar. Beleza. Se quiser desligar o microfone, então. Só vou mudar uma configuração aqui. Beleza. Então, bom dia, pessoal. Eu sou Caio Carrasco, aluno de Engenharia Elétrica da USP São Carlos, e gostaria de agradecer vocês pela presença, principalmente os membros da banca, da minha defesa de TCC. Então, o trabalho desenvolvido foi de um dispositivo de acionamento dos motores de corrente contínua da locomoção de um robô de combate. Um panorama geral do que eu vou falar aqui nos próximos minutos está apresentado nessa agenda. Começar pelas razões que me levaram a desenvolver esse trabalho, seguido pelo desenvolvimento em si, que eu vou explicar um pouco melhor sobre o hardware e os circuitos projetados. Vou dar uma passadinha no algoritmo do software e, por fim, a integração dos dois elementos e um rápido vídeo mostrando o funcionamento do dispositivo final. Aí a gente passa para a conclusão com a abordagem rápida de alguns objetivos alcançados, passada pelo cronograma do projeto e, por fim, algumas sugestões que eu tenho para continuidade e melhoria desse trabalho. Bom, em 2015 eu tomei uma das boas decisões durante a faculdade, que foi de entrar me inscrever no processo seletivo do CMR. Naquele ano o grupo tinha começado a participar do combate de robôs, que tem dois robôs aqui de exemplo, e no ano seguinte ele entraria também no hockey de robôs, né, 2016. E aí tem algumas fotos aqui dos robôs para exemplificar. A construção desses robôs traz inúmeros desafios de engenharia, tanto o hockey quanto de combate, porque em diferentes níveis eles são submetidos a impactos mecânicos, a picos de corrente, e eles não podem falhar durante a luta ou a partida, porque isso pode custar a nossa classificação, né? Esses desafios eles vêm tanto da parte do design mecânico, da escolha dos materiais a serem utilizados para respeitar os limites de peso, quanto da parte eletrônica, que tem que gerenciar relativamente altas demandas de potência dos motores, ser pequena a ponto de não ocupar muito espaço interno do robô e ser confiável a ponto de não colocar em risco a movimentação e o controle durante uma partida ou uma luta. Então aqui eu coloquei uma imagem da parte interna do robô de um robô de hockey, para a gente ter alguma ideia de quais são os elementos que estão aqui dentro. Então a gente começa pelas baterias de alimentação,
que passam por uma chave geral de segurança e alimentam a placa de controle dos motores. Outra entrada dessa placa de controle dos motores é o receptor do controle remoto, para mandar os comandos que o operador lá está, o piloto, né, tá mandando. E aí ele opera aqui, ele aciona os motores de locomoção que estão ligados às rodas por meio das suas caixas de redução. O foco hoje vai ficar aqui nessa placa de controle dos motores. Então, hoje o CMR ele compra essa placa de uma fabricante americana, que é revendida nacionalmente por aproximadamente R$ 400, de modo que o CMR fica sujeito ao alto preço, né, por unidade da placa, talvez a disponibilidade que venha a faltar, como é o caso que eu registrei aqui, e a dificuldade de manutenção por falta de uma documentação técnica detalhada do projeto, tanto de hardware quanto de software, né? Por conta disso, também algumas outras equipes de robótica nacionais já começaram a desenvolver suas eletrônicas de controle, como é o caso da Thunderhats, lá da Poly, e da Wire, que é da Federal de Itajubá, conforme a gente pode ver aqui essas plaquinhas que eu coloquei de exemplo. Nesse sentido, eu me aventurei a desenvolver uma placa similar para o CMR, com os objetivos de diminuir o custo de produção dela e de desenvolvimento, né? Agregar conhecimento para a equipe, disponibilizar a documentação técnica detalhada de projeto para eles poderem fazer manutenções e para eles poderem melhorar o projeto, fazer as implementações que acharem adequadas e mantendo o nível de robustez que precisa para uma placa dessa ser utilizada na competição oficial. No modo geral, aqui visão de sistema, ele ainda precisa ter as interfaces de alimentação da bateria, conversar com o rádio controle e acionar os motores de locomoção. Então, entrando um pouco na parte do desenvolvimento, a gente precisa caracterizar um pouco melhor essas interfaces, né? Então, aqui a gente tem baterias de polímero de lítio, são 4 células em série. Cada célula ela varia de 3,7 até 4,2 volts, dependendo do nível de carga, de modo que a tensão resultante ela vai de 14,8 a 16,8, com a bateria completamente carregada. Essas baterias alimentam o dispositivo, né? Na questão do receptor do rádio controle, a gente usa 2 canais que eles devem ser disponibilizados via modulação PPM, né, que é por modulação por posição de pulso. Então a gente usa 2 canais, um para controlar a direção de frente e trás e outro para controlar as curvas, né, de direita e esquerda. Além disso, meu dispositivo tem que fornecer os 5 volts de alimentação dessa outra plaquinha. Quanto à saída, eu peguei aqui um motor que a gente já usa no combate, no rock, que é o Matrix 45T. Algumas informações dele é que ele em giro livre ele consome 0,6 amperes e travado aproximadamente 15 amperes de alimentação. Conforme eu disse lá na agenda, a gente dividiu esse dispositivo em uma parte de hardware e uma parte de software, né? Então, sabendo quais são as interfaces, a função de cada uma, o desenvolvimento do hardware foi feito com base nesse diagrama em blocos aqui. Sobrevoando rapidamente cada um, a gente tem um microcontrolador, que é responsável por pegar os sinais do receptor do rádio controle, processar e gerar os sinais de acionamento para o gate driver. Ele também gera uma onda de referência de 1 kHz para o charge pump. E aí, falando um pouco do charge pump, o charge pump ele é um módulo que tem por função gerar uma tensão superior à tensão da bateria, que vai ser usado aqui para polarizar os transistores da metade superior da ponte H. E a gente tem o gate driver, que é a interface de potência entre os circuitos de controle e o circuito de potência, né? Ele pega o comando de acionamento que vem do microcontrolador e converte em acionamento efetivo dos transistores da ponte H. E falando da ponte H, é o módulo de maior potência do circuito, né? É o responsável por chavear os motores de locomoção, com a segunda modulação PWM calculada e com a tensão da bateria. Para finalizar, a gente tem aqui o bloco dos reguladores de tensão, que tem alguns filtros, né, para limpar a tensão da bateria e fornecer os 5 volts que vai alimentar tanto o microcontrolador quanto o receptor do rádio controle, que são circuitos mais sensíveis a ruído. Bom, então vamos começar. O primeiro bloco é o do microcontrolador. A gente tem aqui o ATmega 328P, é o mesmo microcontrolador do Arduino Uno, que é uma plataforma que eu usei no desenvolvimento do projeto. O circuito periférico dele é bem simples, então tem o cristal piezoelétrico aqui de 16 MHz, tem um circuito RC de Power On, que é o reset de energização, e tem um capacitor de filtro aqui bem próximo aos terminais de alimentação. Do lado direito a gente observa os pinos
a gente observa os pinos de entrada e saída definidos conforme sua função, né? Então aqui tem as entradas dos canais do receptor do rádio controle, as saídas para o gate driver e um pino aqui que é o de referência do sinal de charge pump. Aqui à direita tem também, faz parte desse módulo, a interface com o receptor do rádio controle, os dois pinos de alimentação dele com 5 volts e os dois pinos de entrada para o microcontrolador aqui, cada um com seu pull down por segurança, né? Caso haja alguma desconexão do receptor, esses pinos não ficam flutuando aqui para gerar algum ruído de leitura no microcontrolador. Duas medições que eu acho interessantes mostrar desse bloco é o efeito do Power On Reset implementado lá com o circuito RC. Então ele passa pelo menos os primeiros 5 milissegundos sem execução do software, depois da energização do circuito, que é para dar tempo dos outros circuitos se energizarem também. E depois ele roda o software normalmente. E coloquei aqui como as formas de onda do sinal do receptor do rádio controle, para exemplificar um pouco como funciona a modulação por posição de pulso, né, a PPM. Então, a modulação PPM, de modo geral, ela funciona com pulsos em cada canal, que variam de 1 a 2 milissegundos. Eles são atualizados a cada 20 milissegundos. Aqui no caso, a gente está tendo aqui no canal 1, que é responsável pelos movimentos para frente e para trás, um pulso que está em quase 2 milissegundos aqui. Então é como se o robô tivesse sido acionado com potência total para frente. No outro caso, o outro canal é responsável pelos movimentos de curva, né, direita e esquerda, e aqui com ele próximo de 1 milissegundo, é como se ele tivesse sido acionado completamente para a esquerda. Passando então para o Charge Pump. Charge Pump nada mais é do que o circuito mais elaborado do conhecido grampeador de tensão. Então a função dele é gerar uma tensão que idealmente seria o dobro da tensão de bateria. E explicar em mais detalhes ele aqui não é o caso, né, por conta do tempo. Mas só ressaltar que ele já nesse bloco é utilizado o optocoplador para isolar os circuitos de sinal mais baixo dos circuitos de potência. Então aqui a gente pode ver o funcionamento dele. Coloquei aqui duas imagens com duas situações da carga da bateria, né? Só para a gente ver as diferenças no nível de tensão, só que o comportamento geral é o mesmo. Então ele recebe aqui na onda em amarelo o sinal de onda quadrada do microcontrolador, e aqui em verde está a saída do charge pump. Então como é que ele funciona? Com o circuito energizado, ele carrega com uma tensão próxima à da bateria, e conforme ele vai recebendo os pulsos do microcontrolador, ele vai carregando sua saída até atingir uma tensão aqui que é bastante superior, quase o dobro da tensão da bateria. O que a gente pode observar aqui é que o gate driver, por estar conectado, ele consome uma certa corrente. E dado que o charge pump nada mais é do que um capacitor que fica se recarregando a cada ciclo da onda quadrada de comando aqui do microcontrolador, ele gera com o consumo, né, do gate driver, drenando a carga desse capacitor, a gente tem uma queda do nível geral de tensão e esse ripple gerado aqui do capacitor se recarregando. Já que falamos um pouquinho do gate driver, vamos a esse módulo, né? Então ele é um módulo de interface entre o circuito de controle, então ele converte o acionamento do microcontrolador em acionamento real dos transistores das pontes H. Então ele é essa interface entre circuito de controle e circuito de potência. E por isso que ele é formado todo por optocopladores, né, que é um componente que permite essa separação elétrica entre entrada e saída. A gente pode ver aqui que tem basicamente 4 blocos que são iguais. Cada um desses blocos eles controlam metade de uma ponte H. Então a gente tem duas pontes H, 4 metades. Se aprofundando um pouquinho em um bloco desses, né, coloquei aqui a meia ponte H que ele comanda esse elemento aqui do gate driver. Então, como é que ele funciona? Na hora que o optocoplador de cima é acionado, a tensão do charge pump aparece na saída dele, que é aplicada no gate do transistor superior, e ele passa a conduzir. O de baixo é bem parecido, só que é a tensão da bateria, que é aplicada na saída dele quando ele é acionado, e aí polariza o transistor low side aqui, e é ele que passa a conduzir. Porém, os dois em condução gera o curto da bateria, né? A gente não pode permitir isso. E é por essa razão que a gente coloca os diodos de acionamento aqui dos optocopladores nessa configuração em antiparalelo. Aqui é um circuito só redesenhado, né, desse circuito de entrada. Então, na hora que eu tiver um acionado aqui, o outro não pode estar acionado. Se eu tentar acionar os dois ao mesmo tempo aqui, coloco 5 volts nos dois terminais, diferença de potencial é zero, nenhum dos dois LEDs acende, nenhum dos dois optocopladores fica acionado. Então, uma proteção aí contra o curto da bateria.
Porém, só essa proteção não é suficiente, então a gente tem que implementar mais uma. Qual que é o caso, né? Se eu tentar inverter rapidamente o acionamento do transistor superior para o inferior, então esse daqui, o superior está conduzindo, eu quero que ele vá para o corte, enquanto o outro vai para a condução. Como os transistores não são chaves ideais, eles levam um tempo, né, para os seus canais abrirem e fecharem. Pode ser que por um curto espaço de tempo aqui, a tensão da bateria ela fique em curto e gere um pico de corrente que já é bastante prejudicial para o circuito. Para isso que a gente coloca esse capacitor que implementa um conceito que chama dead time. Então, quando eu tenho a inversão aqui do controle, então o que estava antes em nível baixo vai para nível alto e o outro o contrário, esse capacitor ele estava carregado em uma polarização, então ele precisa se descarregar nessa polarização e se carregar na outra. Que isso causa, né? Aqui tem uma medição do LED Opto 1, então antes o outro LED, o Opto 2, estava conduzindo, a gente tem uma tensão de menos 1,5, e na hora da inversão, ao invés de a saída do Opto 1 já se atualizar aqui, ela tem todo o tempo do capacitor trocar a sua carga, a polarização de sua carga, e só quando ela atinge ali a tensão do LED de novo, que a saída é atualizada. Porém, na hora de desligar, é praticamente instantâneo, na hora que ele troca o acionamento aqui, a saída já vai para nível baixo e a outra ela só vai para nível alto, né, do Opto 2, no fim desse ciclo aqui na frente, dando esse atraso que garante que o transistor que vai para corte, que ele realmente tenha ido para o corte. Citei as pontes H, então vamos a esse módulo, né, acho que os professores já conhecem bastante aí o funcionamento de uma ponte H, então só vou comentar como é que eu fiz a minha implementação. Então, se eu quero acionar um motor em um sentido e com uma velocidade, então eu aplico o PWM apenas no transistor aqui high side, e aí no low side do ramo oposto, eu aplico uma tensão contínua. E aí o controle fica só no PWM do transistor high side. Os outros transistores ficam em corte. E aí eu só passo a aplicar o PWM aqui e acionar isso diretamente quando eu quiser inverter o sentido de rotação. São duas pontes H, né? Óbvio, uma para cada motor de locomoção. Quanto aos componentes, então eu usei um MOSFET canal N, é o RF1405, com algumas características que eu destaquei aqui. Coloquei também um resistor de gate para tanto controlar o slew rate de abertura e fechamento desse transistor, quanto para controlar a corrente de carga dele, a carga do gate aqui do acionamento e desativação. Coloquei também um resistor de gate source para funcionar como um pull down aqui, caso dê algum problema no circuito do gate driver, a entrada dele não fica flutuante, podendo gerar um acionamento indevido. Outros componentes da ponte H são esses capacitores de filtro, que tem a função de suavizar a tensão da bateria, né, frente ao chaveamento da carga indutiva, que é o motor. Então a gente tem um capacitor de valor mais alto aqui, em paralelo com um capacitor de valor mais baixo. Olhando só para a capacitância pode gerar uma estranheza, mas o motivo disso é porque o capacitor eletrolítico ele tem uma tecnologia que permite a gente condensar capacitâncias maiores em encapsulamentos menores. Porém, ele não é tão rápido na resposta de frequência dele. Ele não consegue filtrar ruídos de alta frequência. E é para isso que a gente utiliza um outro capacitor, até de valor mais baixo, só que com uma outra tecnologia, como é o caso desse de poliéster, para ele ser o que atua nessa resposta de mais alta frequência. Coloquei aqui uma imagem para a gente comparar a diferença da atuação dele, quando a gente coloca e quando não coloca. Então a gente pode ver que quando coloca o capacitor de resposta mais adequada para alta frequência, né, no zoom aqui do ruído de alta frequência, a gente pode ver que ele causa tanto uma diminuição do ruído de pico a pico, quanto a diminuição da largura, da duração desse ruído. Então aqui ele dura aproximadamente uma divisão, e o outro ele chega até quase duas ali. Óbvio que esse daqui também não é o estado da arte, né? Poderia colocar um capacitor de valor maior, talvez encontrar alguma tecnologia mais rápida ainda, mas já é um direcionamento essa medição, né? Para qual caminho seguir para absorver também esses ruídos de alta frequência. Por fim, a gente chega já falamos de alguns filtros, né? Chegamos no módulo do regulador de tensão. Então, eu utilizei dois reguladores de tensão lineares para gerar os 5 volts, né? Que vão alimentar tanto o microcontrolador quanto o receptor do radiocontrole, que o circuito de 5 volts consome aproximadamente 80 mA lá, que a gente mediu, está documentado na monografia. E por que eu dividi em dois reguladores aqui, né?
O 7805 até aguenta converter a tensão da bateria diretamente para 5 volts, porém eu estaria concentrando toda a potência dissipada em cima dele. E dividir foi um jeito que eu encontrei de dividir essa potência também, gerar menos aquecimento e não ter isso como um problema na minha placa. Aqui coloquei também outros capacitores de poliéster, que tem um valor um pouquinho superior ao recomendado no datasheet, para eles filtrarem aqui as duas etapas de filtragem, para ser disponibilizado para os circuitos que eu já mencionei. Uma medição rápida desse bloco, com o estresse máximo do acionamento dos motores, então motor travado, o máximo que a gente vê de ruído aqui na tensão da bateria, para ver qual que é o efeito desse pior caso aqui na tensão de 5 volts. Então aqui a gente pode ver no zoom, que na imagem ampliada aqui, né, da alta frequência, que o ruído até chega a aparecer na tensão de 5 volts, porém ele tem uma largura, ele tem uma duração muito curta, e o pico dele chega até 1 volt, desviar até 1 volt da tensão de 5 volts, o que não prejudica a tensão do microcontrolador, e não se mostrou um problema nos testes que eu fiz e tal. Teria como resolver, seria um próximo passo, mas por enquanto não se mostrou um problema. Bom, fechada essa parte dos blocos do hardware, vou falar um pouquinho do software. Então, a principal função do software é converter os sinais de comando do radiocontrole em sinais de acionamento dos motores de locomoção para a gente ter a movimentação pretendida. Então, aqui eu coloquei uma representação da alavanca do radiocontrole. Então, tem os dois canais aqui, né, para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. E coloquei em verde aqui a movimentação pretendida para cada posição aqui extrema da alavanca. Então, se eu jogo para frente, eu quero que o robô vá para frente. Se eu jogo aqui para a direita, na quina direita aqui, eu quero que o motor direito ele seja acionado com 50% da tensão da bateria, enquanto que o esquerdo ele seja acionado com 100% para eu ter uma curva mais aberta. Por outro lado, se eu aciono ele só para a direita, o motor direito fica parado e o esquerdo é acionado com força total para ele fazer essa curva mais fechada, e assim por diante para os outros casos aqui também. Outra referência que eu coloquei é a relação entre a posição da alavanca e a largura de pulso gerado lá na modulação ppm. Tinha falado que as referências de mínimo e máximo eram 1 milissegundo e 2 milissegundos, porém, devido até alguns ajustes do próprio ajuste fino do controle, às vezes esses máximos e mínimos não são bem 1 e 2 milissegundos. Então a gente coloca no software o mínimo como 1,2 milissegundos, o máximo como 1,8, e a gente ajusta isso dinamicamente na execução do software, conforme eu detecto uma leitura que ultrapassa esse valor. Claro que tem que ter uma certa plausibilidade, então se a largura de pulso for menor do que 0,9 ou maior do que 2,1 milissegundos, eu desconsidero aquela leitura e faço uma nova, porque o sinal ele não está dentro do range estabelecido. Então, uma passada rápida pelo algoritmo do software, né? Ele começa com uma definição dos pinos, configuração dos timers constantes, e aí ele já passa para a leitura do valor de centro de cada canal. Então, o que significa isso? É importante que nesse momento inicial o controle ele esteja com a alavanca bem no centro, porque é a referência para o software da largura de pulso aqui, de que essa é a posição que o robô deve ficar parado. A partir disso ele vai controlar o para frente, para trás, direita e esquerda. Se os valores forem válidos, ele entra aqui na rotina principal do meu algoritmo, que é a leitura dos comandos, né, para a movimentação do robô. Então ele lê os valores, e aí se eles estiverem já dentro dos limites de referência, que são esses que eu já disse aqui, ou os atualizados, ele passa para a conversão dessa largura de pulso, que está em milissegundos, para um valor digital de 8 bits, para poder fazer as outras operações. Caso contrário, caso ele não esteja dentro dos limiares de referência, mas ainda for um valor plausível de largura de pulso, se atualiza o limiar de referência daquele canal e em seguida só que converte para um valor de 8 bits. Com os valores aqui quantificados digitalmente, a gente consegue combinar os canais e calcular o PWM correspondente à ativação e sentido de cada motor. Só que tem um porém, né? Se esse PWM for muito baixo, o motor ele não vai ter torque para ele girar. Então, o equivalente disso é estar acionando o motor com o eixo travado.
que é uma situação de mais estresse para o circuito e não tem ganho. Você só vai estar gastando a carga da bateria e estressando o seu circuito, né, gerando aquecimento. Então a gente define um limiar aqui, que hoje está em 15%, mas pode ser mudado nas definições de constantes aqui inicialmente. E aí só se o dead cycle for superior a esse limite, é que ele é aplicado na saída do microcontrolador, e aí o resto do circuito chega a aplicar ele nos motores. Se ele não for superior a esse dead cycle, a gente faz uma nova leitura até que seja. E aqui tem na integração, né, mostrando um pouco da integração de hardware e software, a gente tem algumas medições da tensão sobre o motor, que estava com o eixo livre aqui. Então, os primeiros pulsos aplicados, a gente pode ver que está nos 15%, aproximadamente aqui calculados, né, e estabelecidos em projeto. Então, antes disso, ele não aplica pulso sobre o motor. Aqui eu coloquei um dead cycle intermediário de 35%, só para ver esse controle linear. E por fim, eu coloquei uma intensidade máxima de acionamento, a gente vê praticamente 100% da tensão da bateria aplicada direto no motor. Aí aqui eu tenho o vídeo que eu postei no chat também, gostaria de mostrar para vocês, com o dispositivo em funcionamento. Talvez vocês já tenham visto, porque estava na monografia lá o link também, mas vale eu apontar aqui. Então aqui tem na bancada montado, eu liguei aqui todo o circuito, né, e vou começar a levar a alavanca para frente. O motor direito, ele tem uma caixa de redução, portanto dá para a gente ver melhor a velocidade dele variando. O esquerdo não tinha aqui. Aqui a gente vai vendo conforme eu mando a alavanca para frente, o motor ele vai acelerando para frente, os dois, né? Se eu jogo a alavanca agora para a esquerda, por exemplo, o motor esquerdo ele diminui sua velocidade de rotação e o direito ele mantém, né? Mantém acelerado. Vou jogar ele aqui mais para frente o vídeo. Se eu jogo então a alavanca só para a esquerda, é só o motor direito que é acionado com força total para frente. Caso contrário, igualmente. Então se eu jogo só para a direita, o motor esquerdo é o que acelera. E aqui eu vou mostrar agora uns toquezinhos que eu dou na alavanca do rádio controle para mostrar a velocidade de resposta do meu circuito, né? Que precisa ser rápida por conta das competições. Na competição a gente precisa ter bastante agilidade no controle para desviar de algum ataque de algum robô ou no hockey também. Então é importante que o circuito reaja rapidamente aos seus controles e a gente pode ver que esse foi o caso. Ele conseguiu responder rapidamente aos comandos dados no rádio controle. Bom, então vamos às conclusões do projeto. Alguns objetivos que a gente alcançou foi o desenvolvimento de um circuito de hardware e um algoritmo de software funcionais, testados, que funcionam independentemente e com sua integração. Porém, tem a ressalva, para fechar com chave de ouro aqui, a gente não conseguiu fabricar o layout, fabricar uma PCB, né, desenhar um layout de placa. Então, seria o último passo aqui para falar que o dispositivo foi completamente desenvolvido, ficou essa ressalva. Porém, a monografia, acho que ela vai trazer bastante conhecimento para o grupo, eu acho que está bem documentado lá a teoria, o desenvolvimento todo, até o projeto, falando desse próximo tópico aqui, disponibiliza essa informação técnica detalhada de projeto, né? Então, lá tá as informações necessárias para eles fazerem manutenção no dispositivo como ele está hoje, e para tomarem como base para melhorias, implementar algumas melhorias que julgarem necessário, que é importante. A redução do custo, acho que a gente não acha, a gente conseguiu reduzir o custo. Então, somando todo o custo das peças compradas hoje para montar essa placa, sem considerar a PCB, a gente chega em R$180 total, e partiu aqui de R$400, que era o que eu usava para comprar uma placa importada, né? Então caiu aqui pela metade. E lembrando que o Semer trabalha bastante com patrocínio, a gente conseguiria esses componentes talvez de uma patrocinadora, e essa PCB também fabricada por um outro patrocínio que o grupo consiga. E por fim, a robustez, né, que precisa para colocar esse dispositivo nas competições oficiais, ela foi avaliada apenas em bancada. Então, eu fiz vários testes para avaliar a robustez dos circuitos, como está documentado na monografia, porém, a situação ideal seria com uma placa, né, integrar isso no robô para mostrar se ele realmente aguenta as situações de estresse que são típicas de uma luta ou de uma partida de hóquei.
Passando rapidamente aqui pelo cronograma, então, são 12 meses de trabalho, né, que a disciplina prevê. Então, os primeiros meses foram de pesquisa e estruturação de hardware e software. Depois eu fiz alguns testes para me familiarizar com a modulação PPM, com os timers do ATmega e alguns outros dispositivos. Depois comecei a desenvolver software e hardware e, por fim, fiz a integração, fiz a besteira de deixar a documentação aqui para o final, que deu um pouquinho de trabalho. Os últimos 2 meses aqui eu foquei meio que só nisso. E, por fim, algumas sugestões que eu tenho para continuidade e melhoria desse projeto, né? Primeira, obviamente, é a elaboração de uma placa, para a gente integrar, juntar todo esse circuito numa placa e começar a testar, fazer os testes no robô. Depois seria a adição de TVS, né, que são transientes supressores de transiente de tensão, conversando com um membro da Wire, que é aquela equipe que eu citei lá da Unifei. Ele me disse que às vezes pode surgir numa luta, durante a operação da ponte H, picos de tensão que são superiores ao suportado pelo MOSFET, e aí ele pode queimar. Então esse TVS seria uma proteção interessante para a gente colocar na linha de alimentação, né, da bateria, para absorver qualquer pico que venha por aqui. A troca dos reguladores que geram os 5 volts aqui por conversores chaveados, né, porque a gente tem hoje muito desperdício de potência, carga da bateria e geração de calor ali no circuito chaveado, no regulador linear, perdão, e isso daí não é benefício para ninguém. A melhoria, outro ponto seria a melhoria na implementação da plausibilidade do algoritmo de software, que é a implementação de um software, na verdade, mais elaborado. O software que eu implementei, ele é meio básico, só para cumprir as funções ali de teste e implementação do hardware. Então, teria que dar uma atenção maior para o software, implementar uma plausibilidade melhor dos canais, e principalmente esse último ponto aqui, que é um requisito de competição, que é a implementação do fail-safe, que é o caso de você desligar o controle remoto, a movimentação do robô tem que parar quase que ao mesmo tempo ali. Isso ainda não está implementado. Hoje o robô ele vai continuar operando segundo o último comando válido. Então, se ele estiver completamente acelerado para frente, por exemplo, ele vai continuar com o controle desligado. Teria que melhorar isso. Acho que eu falei bastante, então agradeço a vocês pela atenção e passo a palavra agora ao professor Denis. Muito bem, Caio. Obrigado pela sua apresentação. Ficou no tempo bom, ficou no tempo adequado. E na sequência agora da defesa do seu trabalho de conclusão de curso, eu abro a sessão de arguição, convidando o professor Daniel Varela Magalhães, e novamente agradecendo ao professor Daniel ter aceitado participar aqui da nossa arguição. Obrigado. Obrigado, Denis. Obrigado, Caio. Vou tentar ser breve aqui. Parabéns pelo trabalho. Né? Acho que o mérito do trabalho não está nem em julgamento, tá, Caio? Se você ficar tranquilo. Obrigado. Já, né? Eu acho que assim, o fato de você se propor a fazer uma coisa e descer a nível de componente, estudando sinais e tudo mais, faz todo sentido do ponto de vista das atividades extracurriculares, do TCC, de você realmente não se contentar com o módulo pronto e ter a oportunidade de estudar e aprender mais. Né? Não é que você vai construir tudo do zero, Sim. Mas o fato de você conseguir ter uma série de benefícios, né? Abrindo realmente a caixa aí de Pandora e não usando simplesmente um módulo que é otimizado para algum tipo de motor, para algum tipo de situação. Perfeito. Então, muitas vezes a gente perde a chance de realmente personalizar, no caso do semear aí nessa categoria, de personalizar o robô. Tá? Tem algumas coisinhas que eu vou falar com relação ao texto e tudo mais, alguns detalhes talvez que a gente pode discutir rapidamente, né? Mas assim, é mais no sentido de tentar deixar mais claro o trabalho e vendo que o trabalho é uma ótima referência aí para outros que podem vir
a ser realizados e que também pode ser usado pelo próprio grupo como referência. Tá? Acho que isso é importante. Né? Bom, uma das coisas que eu sempre aponto são coisas mais não são exatamente de estética, né, mas são gerais do trabalho, é que em algumas figuras eu achei que você podia deixar as legendas um pouco mais explicativas. Sabe? Tem figura que está bem, acho que se colocou, eu precisava colocar um nome para essa figura aqui, coloquei. Mas ela precisa ser de tal modo que o leitor veja a figura e entenda em que contexto ela se coloca, não precisa ser um parágrafo muito longo, né? Mas colocar nas figuras e tabelas, às vezes, por que ela está ali. Tá? Só um exercíciozinho rápido, você vai perceber que, às vezes, uma frase a mais já ajuda a fazer isso, tá bom? Perfeito. De um modo geral, em todo o texto, as unidades de medida, elas têm que ter um espaço com relação ao valor daquela quantidade que você está colocando. Então, se você coloca 1 volt, por mais feio que fique no texto, o V tem que ser separado de espaço. Isso é norma de redação não é nem da NBR. A NBR aceitou uma norma do BIPM, mas existe no manual do Sistema Internacional de Unidades. Tá? Entendi. Aí você vai ter que gastar sua tecla de espaço aí passando no texto. Tá, perfeito. No começo do texto, você até tomou, acho que no final ficou mais apressado ali na descrição técnica, talvez pegando coisas, né, dados de outros lugares, aí misturou um pouco o separador decimal, a vírgula, foi substituída pelo ponto em algumas partes do texto apenas, não foi de modo geral, então foi só alguns deslizes, nada que também uma revisão rápida não faça isso, tá? Tá, perfeito. Então esse foi mais com relação a essa forma, né? Eu achei que você escreve legal, tá? Às vezes esquece um pouco o formalismo, tal, não vejo isso como grandes problemas. Talvez você tenha que repensar um pouco a questão dos termos em inglês, se não pode ter realmente uma tradução, né? Tudo bem, não vai colocar bomba de carga, né, no charge pump, ou sei lá que outro termo seria adequado, mas tem alguns termos como trigger, que vai usar bastante no decorrer do texto, se não é referência a um pino que está no datasheet, às vezes você pode usar como gatilho ou como disparo, algo do gênero, entendeu? Muito mais para quando você não se refere ao sinal em si, né, e sim a uma fase da sua operação. Perfeito. Isso é uma coisa que eu acho que dá para separar, tem um ou outro ali que pode ser separado. Isso porque, muitas vezes, ajuda também a entender melhor o contexto geral, né, no diagrama de blocos mesmo, o porquê que aquilo está ali. Quando você está lendo um texto em português e chaveia para inglês ali, aquilo fica armazenado na nossa memória como uma característica, mas que parece que não faz parte da operação necessariamente, né? Então, a não ser que você seja da área já, mas principalmente quando o pessoal vai aprender e tudo mais, acho que é importante ter uma revisão assim, tá? Um outro negócio não tem nada a ver com técnica, mas antes que eu esqueça, né? Você falou do curso, você falou da faculdade, tá? É uma questão também muito sutil, mas a gente está numa universidade. A faculdade seria mais o college, que não tem necessariamente pesquisa envolvida. Então, quando você tem esse universo de pesquisa, ensino, tudo mais, como você tem aí, como a gente tem aqui, né? Então, realmente é a universidade. Tá? Perfeito. Uma coisa que me chamou a atenção, só na figura 19, que você coloca do aeromodelo, né? Você fala do radiocontrole usado no aeromodelo, se não me engano. É que agora eu tive que sair, desculpa, eu tive que sair porque começou a live da pré-escola ali no quarto e eu vim para outro lugar. Eu não estou na frente do micro, mas
a figura é de um aeromodelo com algumas características que você tem que controlar, não de um radiocontrole aplicado ao aeromodelo, entendeu? Pode explicar melhor, ou pelo menos as características de um aeromodelo que você pode controlar, ou simplesmente pegar o seu próprio robô, né, e exemplificar com ele, né, características que eu posso controlar, ou que eu queira controlar com um radiocontrole. Por que eu estou querendo usar um radiocontrole para controlar o que ele vai poder mexer no próprio robô? Né, que eu acho que dá o exemplo do aeromodelo, né, justamente no seu trabalho, que é de um robô de combate, ele fica um pouco fora de contexto, apesar do rádio ser usado para aeromodelos. Tá? Mas deixa para você pensar nisso. Isso é uma sugestão. Fazer, só Pode perguntar falar, por favor. uma coisa. Eu coloquei esse aeromodelo mais por curiosidade, né? Porque eu mesmo não sabia de onde vinha a nomenclatura de controle, né? Não sabia quais características que a gente tipicamente controla com esse tipo de controle num aeromodelo. A sua sugestão, eu gostei dela, mas você acha que é melhor, por exemplo, eu tirar essa figura e substituir por um robô, expondo ali quais canais eu posso usar para qual tipo de movimento, ou eu só adiciono mais uma figura agora pro... Tá. Eu estava mais propenso à primeira opção, mas com você explicando agora, você tem razão. O fato de você ter esses comandos no radiocontrole vem de algum lugar, né? Mas aí seria legal você fazer o paralelo com o que você vai usar cada um deles. Entendi. Mas eu concordo com você. Deixa a figura do aeromodelo para dizer de onde vem os comandos que você tem, porque você está aproveitando o radiocontrole, o controle remoto, né, de um outro lugar, né, mas que você vai acabar usando e adaptando para a sua aplicação. Legal. Beleza. Tá? Eu acho que fica até melhor do que eu havia imaginado. Tá? Boa. Eu achei que na parte do radiocontrole, você saiu pela tangente ali para não explicar o princípio do radiocontrole. Você justificou que seria abrir muito, eu concordo, tá? Mas ali acho que caberia uma ou duas referências onde a pessoa pode buscar, né? Bem na parte que você fala, isso aqui é bastante coisa para eu poder explicar. No início da parte que você está explicando na introdução, o radiocontrole. Né? Tá. Você não vai explicar como funciona o radiocontrole em si, a transmissão de portadora, modulação de portadora, ficaria realmente muito extenso. Até fugiria um pouco do assunto. Mas acho que ali caberia legal uma referência justamente para o pessoal que vai pegar, sempre pensando no pessoal que vai pegar o seu trabalho depois. Tá bom? Perfeito. Boa dica. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Acho que ficou muito bem explicado. Uma coisa que eu não percebi, talvez eu tenha lido muito rápido no texto, explicou bem a questão das frequências de PWM, né? Mas a gente, quando está lidando com... Uma vez que escolheu o microcontrolador e você vai tentar maximizar essa frequência de PWM, você sacrifica um pouco a resolução do PWM, né? Porque você está incrementando o contador. Sim. E à medida que você aumenta... Bom, se meu contador tivesse um tempo de resposta aí de 1 MHz, né, eu poderia gerar... Aliás, o exemplo melhor acho que é 2 MHz. Eu poderia gerar no contador, idealmente, um semiciclo positivo, ou 1, né, de 1 microsegundo e um para baixo de 1 microsegundo, certo? Mas eu só teria uma resolução de 0,50% ou cheio. Isso. Né? Então, assim, quando você escolheu a frequência do PWM, talvez seja legal assim, apontar qual seria a sua resolução em ajuste de potência do motor ou de condições diferentes do motor, porque você pode chegar nesse número. Tá? Sim, sim. Né? Acabou que quantos ciclos de máquina você vai ficar usando, e para essa frequência você não tem como contar demais, sacrificou a resolução do contador. Então, perfeito. Eu acho que eu cheguei a comentar sobre isso em algum ponto que eu não estou lembrando agora, mas sobre o tempo de resposta mesmo, né? Que a gente sacrifica um pouco
a resolução do E- Duty Cycle ali, mas realmente, acho que eu não me lembro de ter colocado o valor mesmo, né? Porque eu acho que é importante, eu vou acrescentar. Tá bom, legal. Mas eu achei muito legal, isso aí seria tema de trabalho ótimo, assim, até depois do seu TCC, de pegar e aplicar em algumas disciplinas. Confesso que eu vou dar uma boa olhada, assim, como aplicar em uma ou outra das minhas disciplinas, para passar como um desafio rápido, como tem a referência do seu trabalho, a gente consegue direcionar, motivar, né? Porque, olha, isso aqui é usado para batalha de robôs, tarará, a gente pode usar como uma boa motivação aí, de ter um aluno da escola e os caras fazerem, claro que vão fazendo um tempo, ou só uma parte do trabalho, avaliar só uma parte, por exemplo, o Charge Fan, né? Mas aí é bem legal. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, novamente aí. Denis, te devolvo a palavra. Parabéns pelo trabalho aí, os dois. Obrigado. Daniel, muito obrigado pela arguição, pelo cuidado aí na leitura e suas recomendações e observações. Todas são muito boas. Tenho certeza que o Caio vai aproveitar para melhorar o trabalho a ser entregue depois aqui dessa fase. Tá? Então, dando continuidade, eu convido o professor Marcelo Becker, agradecendo novamente o professor Marcelo por ter aceitado fazer parte da nossa banca de hoje de manhã. E, bom, professor Marcelo, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, professor Denis. Obrigado, Caio, pela lembrança e o convite. Para mim está sendo um grande prazer. Poxa, eu nem me lembro há quantos anos eu estou convivendo aí contigo. Acho que provavelmente desde lá 2015, né? Acho que sim. Lá do Semear e tudo, né? Eu olhei aquela foto, ainda tem bons alunos, excelentes alunos, na verdade, ali, né? Tá todo mundo junto no outro, tá lá, e outros tantos, né? Bem, não sei se eu contei isso para vocês lá no Semear, mas sempre quando o pessoal do Semear vinha conversar comigo, né, sobre essa parte de batalhas de robôs, me causava arrepios, né, justamente porque eu sei o quão difícil a gente conseguir verba para construir um robô, né, eu falava, poxa, a gente está construindo, nós vamos lá destruir os outros robôs, que dó que dá, né? Mas, graças a Deus, vocês sempre conseguiram patrocinadores para isso, né, e, então nunca tive que gastar, entre aspas, gastar dinheiro para destruir os outros robôs aí. E nesse período todo, eu tive o prazer de ver a tua evolução, né, como aluno, como engenheiro, a gente vê que você já está muito maduro, né, você fez uma apresentação fantástica, tanto se você permitir depois, me manda o PDF da tua apresentação, ou o PowerPoint mesmo, eu vou pegar para meus alunos e mostrar o modelo de apresentação. Ou seja, ficou uma apresentação bem limpa, me lembrou muito aqueles esquemáticos que o Matheus Valverde, o Akihiro, o Baqueiro faziam, né, da apresentação dos circuitos e tudo, integração, ficou bem, muito legal, então, realmente, está de parabéns. E deu para ver a tua desenvoltura, né, você falou com muita propriedade, teve só um momento que você trocou uma palavra para o semear, mas deu para entender direitinho. Obrigado. O amor aí pelo grupo, né, que você cresceu junto com o grupo. E, basicamente, bem, do texto, o Daniel já falou, é muito fácil participar da banca depois do Daniel, porque o Daniel já dá um pequeno grande, né? Eu concordo plenamente com ele, também estranhei a questão do aeromodelo, mas depois você explicando, deu para entender qual que era a tua intenção, certo? E eu acho que seria só você pegar e deixar isso um pouquinho mais claro no texto, né? Bota um parágrafozinho a mais lá, né? E deixa tudo isso bem claro. Uma coisa que eu senti falta lá, Caio, é justamente, por exemplo, no vídeo você mostrou a placa já funcionando, né? Eu acho que uma sugestão era colocar uma foto, né, daquela placa, tudo direitinho lá no texto. E outra, te dar os parabéns, porque deu para ver que você teve um esmero na montagem da placa, não tem aquele monte de fio solto, correndo para todo lado, né? Senão não funciona. Ontem eu mandei uma foto no WhatsApp do Daniel pedindo, pelo amor de Deus, eu falei, nossa, isso daqui tá horrível, né? Uma foto de uma placa aqui. Sim. Um outro projeto aí, eu falei, isso daqui tá um lixo, não consegui usar outra descrição para aquilo, né? Daí ele concordou. Bem, eu tô falando que ele concordou comigo, eu acho que ele concordou comigo, que aquilo estava muito esquisito. Mas para mostrar o esmero, né? Você sabe que essa daí foi uma das coisas que o Akihiro ganhou muito quando foi lá para Illinois, na Universidade de Illinois, e
ele foi o primeiro aluno que eu mandei para lá, né? E o pessoal adorou ele, por quê? Porque ele pegou um projeto que estava todo zoneado, toda essa parte elétrica, eletrônica de potência, algoritmos e tudo, e botou tudo em ordem, ou seja, os algoritmos com comentários, tudo com uma lógica, né? E toda essa parte elétrica com esmero visual, dava para você ver o que estava acontecendo, você não ia ficar doido, tentando entender o que vai, sai da onde, vai para onde. Então, eu acho que isso é ser engenheiro, né? Você ter essa preocupação, você documentar tudo isso, e você fez isso no teu trabalho, agora tenho certeza que o Denis vai pegar no teu pé para tudo ficar bonitinho, porque o CMA vai agradecer muito isso, né? Então, além de você ter partido de uma ideia, ter feito toda essa parte de simulação dos componentes, desculpa, a simulação dos componentes, ter feito os testes e tudo, só não deu para ir até o final, a meu ver, por conta da pandemia, né? Que não deu tempo para realmente você não fazer só teste de bancada, mas fazer teste experimental, né? E poder colocar isso 100% rodando lá, né? Então, eu entendi isso, estava implícito para mim, né, que a pandemia que dificultou um pouco aí a finalização para você, certo? Mas isso não é demérito nenhum, acho que no meio de uma pandemia você conseguir fazer um trabalho desse, nesse nível, tá excelente. E também eu dou os parabéns ao Denis por isso, porque eu sei que provavelmente, eu vi que a revisão já era 3, né, do texto, então isso já é um processo aí com o teu orientador, né, bem dinâmico, né, para deixar tudo bem lapidado, tá certo, Caio? Bem, não sei se na elétrica, até uma falha minha, eu não sei se a elétrica consegue fazer essa placa, a PCB. Se o pessoal quiser fazer, eu já estou botando o LAT lá do IFISCER, né, à disposição, né, o Daniel também pode facilitar isso, certo, para poder fazer a placa final depois para os meninos, né? Perfeito. A gente já tem material de consumo lá para poder fazer isso. Se não tiver, pede para os meninos me avisarem que eu compro os itens lá para poder deixar tudo prontinho, certo? Boa. E eu gostei muito daquela parte dos passos futuros, certo? Dando uma visão para quem vai ficar lá no CMA, né? O que é que eles têm que fazer para deixar o sistema mais robusto ainda, né? E evitar os problemas que a gente já vem enfrentando há um bom tempo nas competições, né, com relação a essas placas, e não só o custo, né, mas de queimas de componentes e tudo, tá certo? Perfeito, tá bom. Eu não tenho muitas perguntas para fazer, né, eu fiz mais comentários mesmo, para tentar deixar bem claro o quanto eu gostei do projeto, certo? E com relação ao futuro, o que você pensa com relação ao seu futuro? Quais são os seus próximos passos, Caio? Então, agora eu consegui um estágio na Bosch, em Campinas, então eu estou trabalhando lá desde abril, e aí no fim do ano eu fui efetivado, então agora a Bosch é uma empresa bem grande, né, então eles mesmos propõem aquele plano de carreira, várias opções de caminhos ali dentro. Então, eu tinha a ideia de seguir com uma pós-graduação, mas por enquanto ela está on hold ali, ela está em espera, porque a Bosch realmente está me propondo vários desafios. Então, por enquanto, eu vou continuar como, agora formado, né, se Deus quiser, engenheiro de hardware lá, podendo contribuir com o time que eu estou inserido lá. Fico muito feliz de ouvir isso. Saiba que eu acho que tanto aí na elétrica, eu vou falar pelo Denis, né, mas na elétrica quanto aqui na mecânica, né, na mecatrônica, aqui as portas estão abertas para você, certo? E nós temos vários casos de ex-alunos que foram para lá, né, um que é bem antigo, aí você não deve ter conhecido ele, nem ouvido falar nele, mas o Rafael Scorsato, ele era um aluno da mecatrônica. A última notícia que eu tive dele estava na Alemanha, né, pela Bosch. E há anos atrás ele veio dar uma palestra no Sematron, né, Semana da Mecatrônica, como ex-aluno, empolgou muito o pessoal, e ele citou uma coisa que eu achei fantástica da Bosch, né, o fato de vocês poderem patentear produtos novos sendo desenvolvidos, né, e o funcionário, no caso o engenheiro, aí faz parte da patente, e todo final de ano o Scorsato ganhava um cheque em euros, né, todo esse esforço que ele teve, né, durante tempos lá desenvolvendo novos equipamentos para a Bosch.
Então, é uma coisa para você lembrar aí, ó. Lá está no equipamentos lá, tem um incentivo bom, um cheque em euros no final do ano, vale a pena. Tá certo? Pela tua competência que a gente acompanhou esses últimos anos. Eu torço para que você alce voos bem altos, bem distantes, né? O mundo está cada vez menor. Não sei se a tua família vai gostar de ouvir isso, eu vi que ela está aqui em peso, né? Tem vários carrascos aqui, aqui assistindo a defesa, né? Mas é uma verdade, hoje em dia a gente cria os filhos para o mundo, né? Então, alce voos, que eu acho que você vai muito longe, viu, Caio? Bem, vou parar por aqui, já elogiei bastante, né? Denis, muito obrigado, foi realmente para mim um grande prazer poder participar aqui da defesa do Caio, você me deu uma grande alegria, tá certo, Denis? Devolvo a palavra. Obrigado. Professor Marcelo, eu que agradeço até a atenção e agradeço as palavras de incentivo, as palavras bonitas aí em relação ao Caio. Eu gostaria, então, de concluir essa fase de arguição, eu na figura de orientador, dizendo que todo o mérito, 100% do mérito do trabalho é do Caio, tá? Minha participação foi mínima, ele sempre que me procurou uma vez, não foi, Caio, naquela época do respirador, né, Sim, a gente tinha... E agora no TCC, mas o trabalho todo é do Caio, o mérito é todo dele, e realmente ele está de parabéns. Viu, Caio? Eu vou, então, proceder da seguinte forma. Eu vou convidar os professores Daniel e Marcelo, né, para a fase agora de atribuição do conceito do resultado, e isso é em sala separada. Então, a gente encerra por aqui essa parte, tá bom? Perfeito. É uma parte um pouco mal educada, porque a gente tem que sair da sala. Então, agora, daqui a pouquinho a gente volta para cá. Tá ok, Caio? Eu peço que aguarde. Beleza. A few moments later. Beleza. Bom, Caio, então nós da banca nos reunimos ali na sessão reservada e os três aprovaram o seu trabalho e todos nós concluímos que realmente o trabalho cumpriu plenamente os objetivos que se espera de um TCC. Teve a parte teórica, teve a explicação, o embasamento todo, um projeto prático e a implantação do projeto na prática, com testes, e você até apresentou o vídeo, né, provando como que o seu trabalho chegou a termo, um bom termo. Então, a banca, diante dessas constatações, não teve nenhuma objeção a dar nota 10 para você. Bom, então você está aprovado, parabéns, e obrigado. Desejo sucesso, que esse TCC sirva de motivação para você, essa nota máxima, seja de mais uma motivação para você agora na sua carreira de engenheiro. Parabéns, viu, Caio? Com certeza. Muito obrigado aí a todos pela disponibilidade e disposição de acompanhar a banca. Professores Becker e Daniel estão sempre também muito próximos ao CMR, né? Achei que ia ser muito legal de tê-los aí avaliando esse projeto. Parabéns, hein? Gente, obrigado, viu, Caio? Eu vou te mandar um e-mail daqui a pouquinho, Caio, com alguns documentos que são úteis para você, algumas instruções após a defesa, tá? E o que se espera é você tem um prazo agora de alguns dias. Uma semana, né? Isso, para que as observações e as recomendações dadas pela banca sejam colocadas numa nova versão do texto, e essa nova versão do texto, então, fica à disposição lá no banco de TCCs da escola, para consulta pública, tá bom? Perfeito. E aí, para os professores Daniel e Marcelo, eu mando um e-mail também daqui a pouquinho, com a ata, com o certificado, toda aquela papelada que faz parte da nossa burocracia. Perfeito. Obrigado. Um grande abraço aí. Obrigado a todos. Valeu, hein? Tchau, gente. Tchau. Tchau, obrigado. Maravilha. Eu não vou na mesa hoje, viu?